Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Glória ao teu nome. Pai Celestial, que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos e atentos à tua voz, à tua palavra. Fala conosco, fala com meus irmãos, fala com cada um de nós. Ministra o nosso coração, Senhor, nessa noite. No precioso nome de Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e a Ele adoração pelos séculos dos séculos. Levante suas mãos para o céu e diga: Senhor, fala comigo no nome de Jesus. E todos digam amém. E diga graças a Deus. E vamos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meninos, thank you very much. Muito obrigado. Senhores, senhoras, senhoritas, meninas. Pode sentar. Eu queria que você não se levantasse só em caso de extrema necessidade. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer, o que eu vou falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o último espírito aqui, a última manifestação do Espírito Santo, que é o espírito de temor. Diga temor. O que significa temor? Então vamos lá. Isaías capítulo 11, nós já falamos a respeito disso. Diz assim: temor significa um medo, um susto, um sentimento de reverência ou respeito. Diga comigo: sentimento de reverência ou respeito. Então, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar a respeito de... Pode tirar isso aí, Natan? Que esse é o último. Deixa eu só ver uma coisa antes. Só volta lá para mim. Esse é o último, eu acho que... É o que eu tenho aqui. Pode tirar, eu tenho aqui. Ok. Então, vamos lá. A Bíblia, ela nos dá algumas indicações sobre o que é o temor a Deus. Ok? Deixa eu falar algo para você poder entender. Existem algumas classes de anjos, os quais são difíceis da gente entender. Para nós, seres humanos, são anjos, assim, pelo menos para mim, eu falo isso respeitosamente em relação a eles, que são grandes autoridades criadas pelo Senhor, são anjos estranhos, são anjos meio esquisitos, vamos falar assim. Existe uma classe de anjos que eles têm rosto de homem, de touro, de leão e de cordeiro. E o seu corpo é cheio de olhos por todos os lados. Então nós temos anjos, arcanjos, querubins, serafins, temos tronos, principados, tem algumas classes de anjos que pertencem a Deus. Existem algumas classes de anjos que pertencem ao diabo, a Lúcifer, que caiu e trouxe com ele a terça parte do céu. Existe uma classe de anjos, que são os serafins. Eles ficam ao redor do trono de Deus, eles têm uma autoridade, uma majestade, um poder tão grande, tão violento, os quais eles não permitem ninguém se aproximar do Senhor, senão de acordo com a sua autorização. Esses anjos, constantemente, sem parar, eles simplesmente dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Santo, Santo, eles repetem isso constantemente. Por que eles repetem isso? Porque eles estão proclamando a santidade de Deus. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos perceber, discernir, entender, compreender com perfeição o que é essa santidade de Deus. Para nós, santidade, às vezes, é uma coisa chata. Quando nós falamos que nós devemos ser santos, a pessoa fala assim: santo é sinônimo de chatice. Santo é sinônimo de careta. Santo é sinônimo de gente hipócrita. Santo é sinônimo de pessoa que se acha que só ele é de Deus, só ele vai para o céu. Na realidade, não é isso. A palavra santo em relação à pessoa de Deus significa que Deus não se corrompe, não se vende. Deus é justo com os anjos, Deus é justo com os homens e Deus é justo com o diabo e com os demônios. A justiça de Deus, ela é em todas as áreas, em todos os níveis. Deus não se vende, Deus não se corrompe. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém, fala alguma coisa. Diga: cortei a unha, pintei o cabelo, amarrei o sapato, fui no salão, jantei. Diga alguma coisa, por favor, em nome de Jesus, porque senão eu vou achar que eu estou falando sozinho, que nem Chitãozinho Chororó. Eu agora estou falando com as paredes, vou achar que eu estou louco, doido, vou precisar ser internado, tomar remédio, ficar no psiquiatra, então aí depois você vai ficar sem um pastor.
Então, vamos lá. Quando nós falamos que devemos ser santos, significa que nós devemos separar e tirar coisas da nossa vida, as quais nos atrapalham a fluir na fé, na unção e na glória de Deus. E uma das coisas interessantes que a Bíblia fala é sobre o temor a Deus. Temor significa reverenciar e respeitar a Deus. Muitas vezes você, não sei se já aconteceu com você, fazem já meses que eu não sei o que é Facebook. Graças ao bom Deus, eu fui liberto dessa. Na realidade, eu nunca tive página na internet, nós temos uma fanpage que é da igreja e tal. Quem tem, amém. Mas existem pessoas que qualquer horário que você entra no Facebook, ele está sempre online, ele está sempre colocando foto lá, põe foto quando está no banheiro, põe foto quando está na cozinha, põe foto quando está viajando, põe foto quando está beijando o cavalo, beijando o cachorro. Esses dias eu vi uma pessoa colocar, onde foi? Alguém me mostrou, olha que cachorrinho bonito, a pessoa estava beijando o cachorro. Você sabe onde o cachorro coloca o focinho quando ele está no cio? Ok, então não precisa explicar mais nada. Se você beija cachorro, por favor, não me abrace nem me beije. Só assim, paz do Senhor, pastor, bem de longe assim, ok? Tá? E tem gente que beija o cachorro. E tem gente que faz a criança beijar o cachorro. Por que você não faz a criança beijar o bumbum? Deixa pra lá. Voltando aqui. Então, vamos lá. Então, por que eu estou falando essa besteira assim? Eu me perdoo. Esse é assunto para agora. Voltando aqui. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas colocam algumas piadinhas, algumas tirinhas, algumas coisas em relação à pessoa de Deus. Existem certos tipos de piada e brincadeira que nós não podemos fazer com a pessoa de Deus. Isso é falta de respeito, de reverência ao Senhor. Você está me entendendo, sim ou não? Quando você vier para a igreja, você tem que vir com um propósito. Eu estou indo para a igreja. O que é a igreja? A igreja, na realidade, somos nós. Nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Mas nós nos reunimos nesse local, o qual nós podemos chamar de templo. O qual nós podemos chamar de igreja. Mas na realidade, hoje o Espírito de Deus não habita em templo feito por mão humana, o Espírito Santo habita no Espírito do homem, quando aceita Jesus, nasce de novo, recebe a vida de Deus, recebe a luz de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então o Espírito habita em nós. Só que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Amém? Amém. Tomar banho. Fazer as unhas, ir ao dentista. Porque existem pessoas que se acostumam com a sujeira. Você sabia disso? Às vezes nós vamos orar por uma pessoa e você fala assim, espírito maligno, sai desse corpo. Muitas vezes você tem que falar, espírito maligno, sai desse porco. Pegou? Então existem pessoas que elas se acostumam com a sujeira. Elas se acostumam. Eu lembro um rapaz que trabalhava comigo em São Paulo. Desculpa o que eu vou falar, estou sendo bem sincero com você, bem transparente. Ele tinha um cheiro insuportável à urina. Parece que ele estava sempre mijadinho, sabe? Então, às vezes você chegava perto, era um homem casado e tal. Você chegava perto dele, exalava xixi, sabe? Não sei se você conhece alguém que tem assim... desculpa a expressão chula, uma catinga, um mau cheiro, um mau odor. Conhece alguém que nem nesse momento, se você chegar perto de mim, eu estou fedendo a bode, mas eu tomo banho, ainda que vocês não acreditem. Então, uma vez, eu lembro, nós trabalhávamos numa fábrica, uma vez eu cheguei perto dele, e eu falei assim, nossa, Antônio, está sentindo um cheiro? Ele falou, não. A pessoa se acostuma com o mau cheiro. Consegue entender isso ou não? A pessoa se acostuma com a bagunça, com o quarto dela. O que representa melhor uma pessoa? Representa melhor uma pessoa, quem ela é o quarto dela, é a casa dela. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, pastor, o senhor entra, mas não repara a bagunça não. Eu já vou te dizer, eu vou reparar. Vou falar de novo, vou reparar. Amém? E por que você fala, senhor entra e não repara a bagunça? Significa que você é o quê? Desleixado, desorganizado. Qual foi a última vez que você foi no dentista? Qual foi a última vez que você fez um exame médico? Qual foi a última vez que você fez um exercício físico? Qual foi a última vez que você fez, que nem, nós vimos no Facebook hoje, a Rosângela está correndo. Que coisa legal, que coisa bonita. Cambada de preguiçosos.
Que coisa legal, está lá no Face para todo mundo ver. Isso é bom, é fazer exercício. Agora você fica aí nesse marasmo. Você fica aí parado, só engordando. Pastor, estou aumentando o templo do Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Ah, meu Deus. Só o Senhor é Deus. Então, o que acontece com algumas pessoas? Elas se acostumam com a sujeira e elas se acostumam a ser desorganizadas. Entende o que eu estou falando? Você é organizado? A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. E Deus é um Deus organizado. Todas as coisas funcionam de forma perfeita. Mas eu não sou Deus, mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Algumas pessoas, pastor, eu quero que Deus me dê um carro. Legal. Você tem carta de motorista, querido? Carteira de motorista? CNH, carteira de habilitação? Não. Então Deus não vai te dar um carro. Porque você não sabe dirigir, infeliz. Eu sei dirigir, mas não pode dirigir, porque Deus mandou você obedecer às leis. Irmão, não precisa rir tanto. Aqueles 50 que nós combinamos é só no começo do culto. Você entende o que eu estou falando? Tem gente, irmãos, olha só. Quantos de vocês já foram fazer a bendita biometria lá para votar o ano que vem? Tem gente que não foi, mas eu trabalho. Mas sábado funciona, irmão. A abóbora. Funciona. Então, o que acontece conosco? Eu fico observando o pessoal, quando chega o tempo de entregar, o imposto de renda, meu Deus do céu. Aí no último dia a pessoa fica desesperada. E cadê aquele papel? Qual papel? Deve estar no cesto do vaso. Sei lá, no cesto do vaso não. Cesto do vaso não. Pode ser, no cesto do... Vocês entenderam? Então, o que acontece conosco? Nós somos pessoas desorganizadas e nós chegamos na igreja. Deixa eu falar algo para você. Eu gosto de dar exemplo, ok? Nós chegamos na igreja, eu sei quem são as pessoas que vão se dar bem na vida só de olhar para ela, ok? Como é que o senhor sabe? Pelo cabelo. Dá uma olhada no cabelo aí. Isso. Ok. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Escute. As pessoas que vão vencer na vida, até a maneira dela sentar é uma maneira elegante. Todo mundo... Tem uns que chegam aqui na igreja sendo assim. Sabe o que você vai ser na vida? Aí fica assim. Você não vai ser nada. Que é isso, pastor? Nós é jovem. Nós é jovem. Ok. Então, isso mostra como você é desorganizado. Como você é uma pessoa que não sabe onde você quer chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos de vocês um dia pensam em casar? Ok. Somente um príncipe reconhece uma princesa. Isso é forte demais. Você é um príncipe, uma princesa ou você é um plebeu? Está vendo? Você nem sabe quem que eu sou, pelo amor de Deus. Pastor, o que é esse bebeu aí? Não sei. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, mas o que tem isso a ver? Tem muito, porque quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós temos que ser inteligentes. Diga, eu entro na presença de Deus com inteligência. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o meu culto tem que ser racional. Vou falar de novo. A Bíblia diz que o meu culto tem que ser racional. Vou falar outra vez. O meu culto tem que ser inteligente. Eu não posso entrar na presença de Deus em oração de qualquer jeito.
Pastor, mas Deus me aceita como eu sou. Sim, mas diga para quem está do seu lado, mas você pode melhorar. Pode ou não pode? Sim ou não? Então, se eu vou vir à igreja, eu tenho que pensar em 3 coisas. Eu tenho que pensar no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. O que você tem que pensar? Outra vez. Então, algumas pessoas pensam no espírito, esquecem da alma e do corpo nem lembram. Aí elas vêm para a igreja. Aí ela olha lá no guarda-roupa e ela vê aquela calça que ela usa para ir na academia. Sabe aquela calça que você veste ela a vácuo? E você vem assim para a igreja? Pastor, mas Deus vê o meu coração, mas o irmão que está atrás não vê, ele vê outra coisa. Então faltou reverência. Você está rindo, mas isso é sério. Faltou reverência, faltou respeito para com Deus e para com o próximo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? As pessoas, elas não têm temor, elas não têm reconhecimento da santidade de Deus. E aí coloca aquela blusinha com aqueles peitos impressionantes que ela tem, você entendeu? E vem aquilo para a igreja. E aí ela fala, mas Deus vê o meu coração. Mas o irmão do lado não vê o coração. Ele vê os balões. Pode ser engraçado, mas não é engraçado. É patético. Então, você vê que a pessoa, na realidade, ela é, irmãos, um açougue ambulante. Ok, o que ela tem? Muita carne para mostrar. E muitas vezes não é picanha, é só mochiba. Por quê? Porque quem gosta de carne é quem está passando fome. Quem está bem alimentado. Fica a dica para as irmãs aí. Não vai procurar carne e açougue fora. Acho que vocês não entenderam a piada, mas deixa para lá. As irmãs estão... O que o pastor disse? Açougue? Não tem nem açougue nessa cidade. Então, o que acontece conosco? Nós não temos essa noção da santidade de Deus, esse entendimento, essa compreensão. E por causa disso, nós não temos reverência, respeito para com a pessoa de Deus. E quando eu não tenho essa reverência, esse respeito, eu posso ser prejudicado. Por quê, pastor? Abra sua Bíblia no Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Vamos lá. Está escrito assim. O segredo do Senhor, segredo, RC. O segredo do Senhor, diga segredo. Outra vez. O que é um segredo? 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 O que é um segredo, gente? O que é um segredo? É uma chave? O que é um segredo? Fala aí o que é um segredo. É algo que pode abrir uma porta para você. E você pode entrar, ver esse céu bonito, que vai chover, viu, gente? Então, o que acontece conosco? A Bíblia diz que Deus tem segredos. Diga, Deus tem segredos. Você tem segredos? Eu tenho. Você tem segredo? Você tem segredo? Muitos. Conta o segredo para mim aqui. Todos nós temos segredos. E Deus também tem segredo. Estão entendendo sim ou não? Consegue entender? Ok. Os segredos de Deus não é para todo tipo de pessoa. Existe um segredo para você ganhar dinheiro. Vou falar de novo. Existe um segredo para você ganhar dinheiro. Existe um segredo para você ser próspero e rico. Mas quem é que sabe esse segredo? Hã?
Deus, mas não só Deus. Deus e as pessoas a quem Ele revelou o segredo. Uau! Presta atenção que eu vou te falar. Às vezes uma pessoa... Luiz, vê se tem um livro, alguma coisa aí embaixo, só para me dar um exemplo. Isso, pode ser. Às vezes uma pessoa, ela gasta 30 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, e ela passa, olha, escute isso, escute. Ela passa anos trabalhando, pesquisando, estudando, viajando, e um dia ela resolve escrever. Ele está filmando, acho que está difícil aí, né, Valdinor? Mas esqueci de tomar o remédio. Então, o que acontece? Ela gasta 20 anos, 30 anos da sua vida pesquisando, estudando, viajando, conversando com pessoas, indo a seminários, palestras, congressos, e um dia essa pessoa escreve um livro. Essa pessoa escreve um livro e ela coloca-se no livro. Um exemplo, casais inteligentes enriquecem juntos. Tem um livro assim, não tem? Ok. Estou só dando um exemplo aqui, amém, gente? Aí você vai lá e fala assim, dá uma olhada, uma lida. Eu gostei. Dá uma folhadinha, não sei se você gosta de ler como eu. Gostei. Peça para ela te auxiliar. Aprenda a dizer não. Não. Você fala assim, quanto que é esse livro aqui, moça? A pessoa fala assim, R$35. Nossa, está amarrado. Você sabe quantos anos a pessoa gastou da vida dela para escrever um livro? 20, 30 anos. Gente, aqui, estou dando um exemplo para você. Tem 30 anos, 20 anos, uma pessoa. Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Aqui tem segredos que você só vai descobrir depois de 20, 30 anos. E a pessoa colocou isso para você por uma bagatela de 15, 20, 30 reais. Vocês ainda não entenderam. Eu sei, é difícil. A ficha demora a cair. Escute o que eu estou falando para você. Existem coisas que Deus revela para os santos. Existem coisas que Deus revela para os ímpios. Opa! Quem tem um iPhone? Quem tem iPhone? Quem tem um telefone celular? Quem foi Steve Jobs? Pastor, quem que é esse homem? Você sabe quem é a Dilma? Ótimo. Ok. Quem é Bill Gates? Tá, o que ele criou? Windows. O que é o Windows? Janela, está sempre atualizando. Ok. Sempre tem uma janela nova. Steve Jobs faleceu e ele era ateu. Porém, foi um dos caras mais inteligentes na área de tecnologia, de informática que já existiu. Então, por que você vai dizer que Deus também não permite o ímpio descobrir as coisas? Permite. Por quê? Porque Deus dá trabalho para o ímpio fazer, construir, para que nós possamos usufruir. Demorou cair a ficha. Então, às vezes, nós, por não termos o conhecimento e a revelação, nós não conquistamos o melhor de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que existem segredos de Deus que é somente para um tipo de pessoa. Leia para mim. Mais alto. Outra vez. Minha filha, como é que você vai conquistar um cara bonito e rico? Existe um segredo. Pastor, não precisa ser bonito não, mas tendo grana, chamanás. Existe um segredo.
Existe um segredo para criar filhos, existe um segredo para criar meninos, meninas, existe um segredo para criar cada um deles na sua faixa etária de idade. Consegue entender isso? Sim ou não? Muitas vezes, eu já falei essa frase, e você também. Eu não sei o que fazer nesse caso. Eu não sei o que fazer. Se eu não sei o que fazer, existe algo que pode ser feito, porém aquilo está oculto aos meus olhos. Consegue entender? Existe um segredo para a sua empresa prosperar e ser a melhor empresa da cidade. Existe um segredo para você emagrecer. Fecha a boca. Esparadrapo. Então, existem segredos de Deus. Deus revela segredos para um tipo de pessoa. Para quem Deus revela os maiores e melhores segredos? Para aqueles que o temem. Você está entendendo, sim ou não? Está entendendo? Existem segredos de Deus. Existem segredos para um ministério crescer, para uma empresa crescer, para uma pessoa prosperar. Existe um segredo para você casar com a pessoa certa, na hora certa, no dia certo. Existem segredos para você manter um casamento. Tanto o homem quanto a mulher precisam aprender esse segredo. Existem segredos de Deus para tudo na vida. Tudo tem segredo. Porém, Deus não conta para todo mundo. Deus revela segredos particulares dele somente para pessoas que o temem. Então existem coisas que Deus vai revelar para você, mas tem que haver respeito, reverência, temor à pessoa de Deus. O meu culto tem que ser um culto racional, um culto inteligente. O que esse segredo faz? Deixa eu dar um exemplo aqui para você, quer ver? Tem vários exemplos aqui, o nosso tempo me impede de falar tudo, mas abra sua Bíblia comigo só para exemplificar. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Provérbios 10, 27. Existe um segredo aqui de Deus que é fantástico. Quantos acharam? Eu vou lendo aqui. Diz assim, ó. O temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor faz com que você viva mais e viva bem. Isso é um segredo. Se eu temer a Deus, reverenciar, eu vou viver muito. Mas os anos dos ímpios, ímpio é a pessoa que rejeita a palavra de Deus, serão o quê? Abreviados. Olha que coisa interessante. Existe um segredo, mulheres, não é Avon, nem Jequiti, nem Boticário, nem Natura. Existe um segredo para você ser bonita. Dinheiro. Brincadeira. Qual que é o segredo para uma mulher ser bonita? Qual é o segredo para uma mulher? Está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Não fala para mim Jequiti, não é Jequiti. Avon, não é Avon. Boticário, também não. Qual é o segredo? Então eu vou te falar. O que deixa uma mulher feia? Anota aí, 10 coisas que deixam a mulher feia. Não, brincadeira, não vou falar isso não. Eu tenho isso, mas não vou falar. Hoje não, ok? E 10 coisas que deixam um homem bonito. Número 1, ser rico. É que nem menino na igreja. Menino na igreja, você olha, é um canhão. Menino na igreja, o mesmo canhão, tocando instrumento, é um pão. Mesma coisa. Então, é desse jeito. Então, o que acontece? O que eu estava falando mesmo? Da Jequiti. Então, vamos lá. Qual que é o segredo para você ser bonita? Vê se tem uma mulher do seu lado, assim, não seja tão assim... Não, assim, cavalheiro, né? A mulher, ela é discreta ao olhar. Vamos supor que eu sou uma mulher, só um exemplo, tá, gente? Eu quero olhar esse menino aqui, então eu olho para cá, mas eu consigo ver ele. O homem não, o homem parece bicho do mato. Ok. Então vamos lá. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. As mulheres são esquisitas, desculpa.
Mas são. Vamos lá. Mulheres, qual é o segredo para você ser bonita? Não, fala sério, está na Bíblia. O que deixa uma mulher feia? Dá uma olhadinha para essa mulher aí que está do seu lado, assim, bem, né, assim. Dá uma olhadinha. Quem achou uma mulher bonita aí? Agora, quantas mulheres nós temos aqui que vocês se acham bonitas? Por isso vocês são esquisitas, vocês se acham. Ok. O que deixa você bonita, mulher? Ah, é Jesus, pastor. Mas tem umas que tem Jesus, meu Deus do céu. Só o Senhor na causa. É só Jesus mesmo, irmão, que é bonito ali. Que é o resto. Mas enfim, vamos lá. Repita comigo. O coração alegre aformoseia o rosto. Só as mulheres. A palavra é essa mesmo, aformoseia, tá? Eu li. Então, a Bíblia diz que para uma mulher ser bonita, ela tem que ter um coração o quê? Não sei você, mas os homens agora, o que você mais acha bonito numa mulher? Pastor, o zóio. O zóio. Ai, o que você acha mais bonito numa mulher? Tem um irmão lá atrás, não olha não, olha para mim aqui, que ele está olhando a mulher dele. Pastor, não sei ainda, não disse. Irmão, olha para frente, olha para cá, irmão, está pegando mal aí. O que é mais bonito numa mulher? Isso é pesquisa de macho, gente. Cadê o pastor Wellington? Wellington? Ah, tá ali, tá, achei, o gaúcho. É pesquisa nossa, pesquisa de macho, de gaúcho. Tia. Barbaridade. Mas o que é mais bonito numa mulher? Vai, gente, é Bíblia, é sério. Número 1, sorriso. Porque mulher, quando fecha a cara, é o cão. É o demônio. A Bíblia fala que Deus fez uma ajuda idônea. E muitas vezes é uma ajuda demônia. Então, irmã, sorria. Nem que seja por economia, porque quando você sorri, você economiza os músculos. Quando você fecha a cara... Qual o seu nome? Tranca-rua. Ah, meu Deus. O sorriso é algo bonito. Mas para essa mulher sorrir, a Bíblia diz que ela tem que ter o coração alegre. A Bíblia diz que ela tem que ter o coração alegre. A Bíblia diz que ela tem que ter o coração alegre. Pergunta se tem uma mulher do seu lado. O que é que faz o seu coração ser alegre? Existem 3 coisas que deixam uma mulher alegre. Para de falar em dinheiro, gente. Vocês só pensam em dinheiro? Parece que essa mulherada aqui, meu Deus, que coisa horrível essa igreja. Só pensa em dinheiro, esse povo é dinheiro. Tá, é dinheiro também. Mas vamos lá. Então existe um segredo de Deus que deixa você bonita. É o coração alegre. Uma mulher alegre, ela tem um rosto bonito. Muitas vezes você olha para uma mulher, aquele rosto sofrido, você fala, meu Deus do céu, ela deve ter mais ou menos assim, 76 anos e meio. Aí você pergunta, quantos anos a senhora tem? 28, pastor.
Aí a segunda pergunta: quem é seu marido? Zé, vem cá! Aí vê o Zé. O que foi? Meu Deus. Eu entendo o motivo do sofrimento da irmã. Então, o que faz uma mulher ser feliz? Primeiro, ter um homem cavalheiro. Hoje nós temos nas nossas igrejas cavalos. É forte, Brasil. É muito forte, irmão. Realmente, é forte, Brasil. Vem pra cá. Então, como é que essa cidadã do reino de Deus vai ser feliz se ela tem um cavalo do lado dela? Fala pra mim. Ele não fala, ele relincha. Como é que ela vai ter o coração alegre, meu filho? Ela não vai ter o coração alegre. Então, a mulher, ela gosta de um homem cavalheiro. Consegue entender isso ou não? E o que é um homem cavalheiro? Não sei, pastor. É alguém que está cavalgando. Pocotó. Eu vejo muitas vezes os casais de namorado, aqueles que estão em um relacionamento, eles vêm na igreja. Eu vi alguns aqui durante muitos anos na igreja. E quando eles estão namorando, vem cá você, faz de conta que você é uma mulher, rapidinho. Corre, rapidinho. Isso. Menos. Pastor, sou eu aqui. Estão namorando. Não olha muito pra mim não, irmão. Sou casado. É amor, bem, chuchu, fofinho, cheiroso. Obrigado. Tá. Aí o cidadão casa. Vem cá, amor. A pastora vai me bater. Fica aí. Aí casa. Aí estão vindo para a igreja. Quando vinham para a igreja, vem cá, benzinho. Eles iam subir a escada. Pega na minha mão aqui. Firme. Isso. Que mãos fortes você tem. Ok? Namorado. Aí eles casam. Um mês depois o incêndio apagou. Entende o que eu estou falando, né? Entendeu? Porque só os sábios entendem. Aí acabou. Aí tá. Sai para trás. Vamos embora. Vamos para a igreja. Vai logo, mulher. Vamos. Amarrado. Cavalo. Obrigado, Yuri. Desculpa a brincadeira. Então, o que acontece? As pessoas, elas não sabem ser educadas. Elas não sabem ser cavalheiros. Não sabem, principalmente o homem. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o coração alegre, ele deixa o seu rosto formoso, o seu rosto bonito. Estou dando um exemplo das mulheres. Agora vamos falar um pouquinho, tem várias coisas, não vou falar tudo, mas várias coisas. Estude, pesquise, leia a Bíblia, você vai descobrir. O que deixa o coração de um homem alegre? Irmão, não pensa coisa feia não. Tá falando, irmão, tá falando. Você tá com falta aí, não sei, mas tá falando. Eu disse o coração, não outra coisa, irmão. O que deixa o coração de um homem alegre? Ter
uma esposa prudente. Ter uma mulher virtuosa. Você sabe o que é uma mulher virtuosa? Sabe ou não sabe? Quantas mulheres sabem o que é ser uma mulher virtuosa? Então você precisa saber. Abra comigo Provérbios 31. O que deixa o coração de um homem feliz? Muitas coisas. Mas eu estou só dando um exemplo aqui para você. Provérbios 31, 10. Escute aqui o que eu estou falando. Olha lá. Existem segredos de Deus. Mulher virtuosa, quem achará? Diga, mulher virtuosa. Quem achará? Mas toda mulher é virtuosa? Não. Porque tem que achar. O que é uma mulher virtuosa? Leia o resto do texto. Pode ler baixinho aí, só leia. Então, existe, cada mulher tem um valor. Pergunta se tem uma mulher do seu lado, quanto você custa? Pergunta respeitosamente para ela, com respeito. Com respeito. Vê se tem uma mulher aí e fala assim, quanto você custa? Ok. Uma mulher virtuosa que deixa o coração de um homem alegre, essa mulher, ela custa... Muda a tradução para mim. Leia lá para mim. O seu valor muito excede o de finas joias. Você é uma bijuteria ou você é uma fina joia? Então, uma mulher virtuosa é uma mulher que custa muito caro. Porém, o cavalheiro, o gentleman, ele está disposto a pagar o preço por ela. Porque ela irá fazer parte da sua felicidade e da sua alegria. Porque quando você casa com uma mulher qualquer, e essa mulher é a mulher goteira, sabe o que é a mulher goteira? É aquela, quando está chovendo na sua casa e está goteirando, você põe aquela bacia de alumínio que fica digiling, e você está tentando dormir, está amarrado, digiling, você vira para um lado, digiling, aí de repente, ding, você fala, é o demônio isso, não pode? É o capeta? Então, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela precisa ser achada, amém? E quem é que acha essa mulher? Somente quem recebe a revelação de Deus. Eu acho engraçado o pessoal que fala assim, pastor, não vou pegar o Yuri de novo, não. Dá um exemplo. Pastor, aparece lá no escritório para conversar comigo, ou com o Admar, com o pastor Patrício, com alguém. Você quer a mulher, ok? Você quer o homem. Okay. Aí imagina os dois sentados conversando comigo com um dos nossos líderes. Então, que nós queremos entrar no relacionamento e nós queremos orar. Orar para quê? O que eles menos fazem é orar. Só quer beijar na boca. Pensa. Está pensando? Pensa. Eu acho a mulher virtuosa antes ou depois de entrar no relacionamento. Então, por que você vai orar? Se você já achou. Para ver se é de Deus. Ué, mas se é para ver, então não entra em relacionamento. Acho que vocês não entenderam ainda. Pastor, é muito para mim. Estou perdido. O que é que eu faço agora? Estou afim, mas agora não posso. O que é que eu faço? Pensa. Você ora com a pessoa para quê?
Gente, eu estou falando para você de segredos. Nós invertemos as coisas, invertemos os papéis. Só leia o texto para mim. Leia, por favor. Para, de novo. Outra vez. Olha para mim, 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 olha para mim. Estou solteiro. Eis que vos digo, Deus lhe dará um varão. Aí ela pergunta, e quem é o varão? Esse que vos fala. Raciocina, só pensar. Eu solteiro, ela solteira, eu achei a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem? Eu achei. Amém? Por que eu achei? Porque Deus revela o seu segredo àqueles que o... Então Deus vai lhe mostrar. Deus vai lhe revelar. Consegue entender isso? Então, se você achou uma mulher virtuosa, o segundo passo é: você está disposto a pagar o preço por ela? Não, não está, porque ninguém falou nada. Uma mulher custa barato, mas uma mulher virtuosa, eu estou falando que a Bíblia diz, amém? Uma mulher virtuosa, o seu valor excede muito o de finas joias. Então, se você achou uma mulher virtuosa, o próximo passo qual é? Estou disposto a pagar o preço por você, minha santa. Consegue entender isso? A pergunta é: qual é o homem que identifica uma mulher virtuosa? Pensa. Então eu vou te responder. Um príncipe reconhece uma princesa. Uma princesa reconhece. Fala, gente. Príncipe. Então, a minha pergunta é: você é príncipe ou você é bobo da corte? Bobo da corte. E aí, beleza? Não. Você é um príncipe ou você é uma princesa? Você é um príncipe, você é uma princesa ou você é um bobo da corte? Você consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não, gente? Então, existem segredos de Deus para essas coisas. Existem segredos, vamos mudar um pouquinho o assunto. Existem segredos de Deus para o seu sucesso. Existem segredos de Deus para muitas coisas. O problema é que nós não conseguimos identificar. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Agora um exemplo um pouco mais pesado. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 22. Deixa eu te dar um exemplo aqui, que você vai entender o que eu estou falando. Vixe, a hora está passando, já acabou meu tempo. Mas eu já vou encerrar. Mateus 12, 22. Quantos acharam? Então eu vou lendo já. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, ele curou de tal forma que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Baal-zebub, que é um príncipe dos demônios, não é anjo caído, mas é demônio. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar seus bens, se primeiro não amarrá-lo?
Saqueando então sua casa, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado, blasfêmia perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Fecha sua Bíblia, olha para mim que eu vou encerrar. O que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Quando a pessoa ela tem o temor de Deus, Deus revela segredos. Quando a pessoa perde o temor de Deus, ela julga erroneamente. Escute, olha para mim. Jesus expulsa o demônio de um garoto, um homem, surdo e cego. Os religiosos, os fariseus, sem temor a Deus, sem reverência e sem respeito, eles falaram assim: ele faz isso porque é um pacto dele com Baal-Zebub, não é Satanás, é um príncipe de demônios. Baal-Zebub significa senhor das moscas, ou seja, é um príncipe da sujeira, da porquice. Então, Jesus, ele diz assim: olha, se vocês falarem contra o Filho do Homem, eu posso até perdoar. Mas vocês estão dizendo que a obra que Deus realizou, curando um cego e surdo, foi o diabo que realizou. Sendo que não existe demônio, ou príncipe caído, ou anjo caído, ou potestade e autoridade que possa operar um milagre desse. E vocês sabem disso. A palavra de vocês não foi contra mim, mas foi contra o Espírito de Deus. Portanto, toda palavra que vocês disserem contra mim, eu até perdoo, mas contra o Espírito de Deus não há perdão. Isso é desonra, ultraje e desrespeito para com a pessoa do Espírito Santo. O que eu quero te dizer? Que a pessoa, ela faz um julgamento, muitas vezes, sem ter recebido a revelação de Deus. Deixa eu explicar melhor. Como é que se expulsa um demônio, gente? A pessoa está manifestada com o demônio. Manifestou o demônio. Como é que se expulsa? Não, eu sei, usando o nome de Jesus. Mas qual é a forma ou a fórmula de expulsar um demônio? Você tem que vir, colocar a mão, segurar a pessoa. Como é que você faz isso? Qual é a fórmula para isso? Não tem. Por quê? Porque cada um de nós vai receber um discernimento, uma revelação de Deus como fazer isso. Consegue entender o que eu estou falando? Então, vamos supor que você aprendeu a expulsar demônio de um jeito. Um exemplo que eu estou dando aqui. Mas alguém faz um trabalho diferente do seu. E você fala: não, isso aí não é de Deus, eu aprendi desse jeito. Tá. Mas você está limitando Deus. Deixa eu falar algo para você. Biblicamente, como é que cura os enfermos? A ordem de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos. Está isso na Bíblia? Sim ou não? Fala aí, sim ou não, gente? Ué, então por que Pedro curou com a sombra? Então está errado. Pedro está errado. Só estou dando um exemplo, não que Pedro esteja errado. Amém? E Pedro não passava orando, não. Seja curado em nome de Jesus, não. Só passava. A sombra ia curando as pessoas. Mas Jesus não mandou passar com a sombra. Jesus mandou impor as mãos. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que quando nós não temos temor a Deus, nós julgamos as pessoas pela forma e a maneira como elas ministram aos outros. E você pode acabar, por essa falta de temor e respeito a Deus, jogando a tua salvação na privada. Isso é muito sério, gente. Então, existem segredos de Deus que não são revelados para qualquer pessoa. Uma vez eu peguei um demônio, gente. Meninos, pode subir aqui que eu já encerro. Eu peguei um demônio chamado Marabô. Pensa num cara alto, forte, aquilo parecia um boi.
Ele manifestou com um demônio tão violento, mas não deu tempo de você falar, já saímos rolando no chão. Mas pensa num bicho violento. Eu cheguei a uma exaustão que eu não conseguia mais falar. Eu não tinha mais força para falar. Eu grudei no pescoço dele, cheguei minha boca bem perto do ouvido dele, e eu comecei a orar em línguas, mas gritando. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Aí ele foi perdendo as forças, foi perdendo as forças, até que ele caiu de joelho no chão. Eu nunca li na Bíblia que se expulsa demônio orando em língua. Mas era a ferramenta que eu tinha naquele momento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, uma pessoa que vê algo diferente assim, se ela não tem temor de Deus, ela pode falar assim, mas espera aí, isso não está na Bíblia, pastor. Mas existe uma ferramenta de Deus, o qual eu usei, e eu não vejo problema nenhum em usar essa ferramenta. Quando nós somos pessoas que reverenciamos, respeitamos a pessoa de Deus, reconhecemos a pessoa de Deus, existem segredos que Ele só vai revelar para você. Ele não vai revelar por mão que está do seu lado. Não vai. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Nós fizemos hoje de manhã, vamos fazer agora à noite, e tem sido bênção. Os irmãos vão vir aqui à frente, vão estar orando por você. E deixa eu falar algo para você aqui rapidinho. Você não precisa contar a sua história. Eu quero que ore por mim, porque faz 2 anos que estou desempregado, eu estou passando esse... Não. Só chega aqui e fala assim para a pessoa. Ore por mim, porque eu quero que Deus abra uma porta de emprego. Ponto. Só isso. Ore por mim, porque eu tenho uma dor assim. Ore por mim, que eu estou com um problema, meu filho. Ore por mim, porque a minha filha está nas drogas. E aí você dá um nome, os irmãos vão estar aqui à frente, vão estar orando por você, vão estar ministrando a sua vida. Amém? Amém? Outra coisa, escute, gente, estou instruindo. Olha aqui, já vou encerrar. Me dá um minutinho de sua atenção. Algumas pessoas, quando nós vamos orar por ela começa a orar junto. Você está orando por ela, Senhor, em nome de Jesus, a pessoa, amém, em nome de Jesus, isso, está amarrado, sai capeta. Não, irmão, não fale nada. Você estará sendo ministrado. Quando for uma oração de concordância, nós vamos orar em concordância. Então, vou orar, você vai concordar. É outra história. Amém? Aqui não. Que nós vamos ministrar você. Porque, de repente, a pessoa está orando e ela pode ter uma revelação. Contei hoje de manhã um caso, que muitos anos eu li no livro, do empresário que entrou na fila de oração, estava doente, não conseguia ser curado. Quando o pastor colocou a mão sobre ele, ele discerniu no espírito um valor de $25 mil. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, o que é esses $25 mil que Deus está me mostrando? Aí ele ficou todo sem jeito e falou, pastor, é uma longa história. Eu falei, então senta ali que depois no final nós conversamos. Terminou de orar, o empresário veio e falou assim, eu era sócio com outro homem, ele faleceu, eu fiz a partilha, dei o dinheiro que pertencia à viúva, porém nós tínhamos $50 mil guardado, 25 mil era meu, 25 era dele. Só que ninguém sabia. Esse dinheiro eu fiquei para mim, não dei à viúva. Mas pertencia a ele. Aí o pastor falou assim, então você não será curado, enquanto você não se comprometer em devolver esse dinheiro a quem lhe pertence. Consegue entender? Então, sim ou não? Então, às vezes você vem aqui, a pessoa vai começar a orar por você e de repente na oração ela fala alguma coisa. Eu lembro em Santana no Livramento, eu apresentei uma vez uma criança a Deus, e aí eu estava orando em nome de Jesus e tal, eu falei, Senhor, essa alergia que essa criança tem, eu repreendo em nome de Jesus. Passou. Aí depois a irmã perguntou assim, falou, pastor, o meu marido contou para o senhor da alergia? Eu falei, não. Como é que o senhor sabia? Não sabia. Foi simplesmente na hora da oração, saiu, Deus deu uma palavra e eu orei. Então a pessoa tem que estar atenta àquela ministração que ela está recebendo. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão ao céu e você dissesse assim comigo, Pai, no nome de Jesus, gera em meu coração um temor santo e agradável a Ti. A Tua palavra diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O profeta Abacuque disse,
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A tua palavra, a tua revelação, ela gera temor. Gera, Pai, temor, reverência, respeito em meu coração, em relação a Ti, ó Deus poderoso, em relação ao Espírito Santo, em relação a Jesus e ao Seu nome precioso. Pai, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu peço que a Tua graça seja derramada abundantemente, gera temor em meu coração, que as minhas palavras, que os meus atos, que os meus olhos, que o meu coração tenha o temor de Deus. Ajuda-me, Senhor, a crescer, a amadurecer, frutificar e multiplicar para a glória de Deus. Que eu possa entender que o temor a Deus é um princípio poderoso de vida, de vitória, de alegria e de conquistas. No nome de Jesus, me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu usei as redes sociais, a mídia, para colocar palavras ou imagens desonrosas, desrespeitosas. Em nome de Jesus, eu não tive temor. Isso fecha portas, mas eu quero que portas sejam abertas. No nome de Jesus, põe a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, diga que o meu coração, bem firmado em Deus, possa aprender e crescer, em nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus. Eu vou abençoar você para ir para casa. Os meninos, os irmãos e irmãs que vão orar, vem aqui à frente já. Tem uma música, deixa para mim, já está lá no ponto, que nós vamos deixar. Vocês nem precisam tocar, porque por causa do horário já está tarde, tá? Isso. Então, os irmãos vão estar aqui à frente. Você pode escolher qualquer pessoa. Eu estou lendo um livro. Esse livro está escrito, o nome do livro é Escola de Profetas. Pode ficar aqui. Escola de Profetas. É um pastor americano, ele disse assim, que na igreja dele, eles têm uma cultura de treinar as pessoas profeticamente. Escute isso. Ele diz assim que as crianças são treinadas profeticamente. Então, pode passar um pouco mais. Não tem nenhum homem, não? Arruma um homem aí para mim, pastor José, vem cá. Está uma falta de homem nessa igreja. Um homem para orar. Isso. Então, olha aqui. Aí ele estava, olha aqui, escuta aqui, gente. Ele estava dizendo assim: as nossas crianças, elas são treinadas profeticamente. Às vezes uma criança está brincando com um carrinho lá, aí levanta, chega para a pessoa e fala assim: olha, Jesus me disse isso e mandou dizer isso para você. Volta a brincar. Irmão, Deus usa crianças. Deus usa crianças. Se Deus usa crianças, Ele pode usar esses marmanjos aqui. Com todo respeito. Com todo carinho. Consegue entender? Então levanta a mão que eu vou encerrar o culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão doce, suave e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha um domingo abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada, de vida, de vitória e de conquista, no nome de Jesus. Levante a mão, fecha, bem forte. Diga assim: Senhor, não abro mão das declarações, dos decretos e das promessas do Senhor para a minha vida, casa, família e negócios, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra em meu coração, no nome de Jesus. Em paz eu vim e em paz eu volto, no nome de Jesus. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Bom domingo para você, boa semana. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Vai com Deus. Deus te abençoe. Vai com Deus. Bom domingo para você, boa semana. Bom domingo, boa semana, vai com Deus. Pode soltar.